Ora, muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer estarem aqui e, sobretudo, por agradecer ter este momento que, para mim, é um momento de grande felicidade, porque eu estou nesta casa desde que ela foi feita. Portanto, acho que quase nasci aqui e envelheci aqui estes 20 anos, mas eu sou professor e tenho um grande orgulho em dizer que sou professor. Eu, de facto, sou professor na Escola Secundária do Pinhal Novo. E estou em destacamento, estando em destacamento. E dei aulas durante 15 anos, portanto, como professor de História. Eu sei o que é estar dentro de uma sala de aula e sei o que é adorar os alunos, é gostar deles, às vezes não, mas é assim que eu me vejo. Quando tenho uma pergunta existencial, o que é que eu sou? A resposta é, eu sou professor, é isso que eu sou. Mas também sou aluno, porque acho que muitos de nós queremos ser professores porque simplesmente não queremos deixar a escola e não sabemos como o fazer. É uma forma de continuarmos a ser jovens, provavelmente. E esta relação com o conhecimento é, para mim, uma obsessão. Acho que é para todos nós que vivemos no conhecimento, vivemos de o transmitir, vivemos de o ensinar. E eu, neste momento, voltei à escola, também como aluno. Estou a tirar uma pós-graduação no ISCTE, em exatamente Data Science, em Ciência de Dados Aplicada. E é para mim uma experiência muito interessante estar sentado também à mesa e tratar o professor por professor. E é refrescante. E para mim portanto, um momento muito especial estar aqui convosco e tentar que me acompanhem nesta jornada, que é uma jornada um pouco complicada, de tentar transmitir, como uma língua de trapos, digamos, algo que é, e que não podemos esconder, é muito complexo e que vai e está já a determinar a nossa vida e a determinar a nossa relação com as máquinas. Para começar esta apresentação, vou começar com um pequeno vídeo. Eu gostava que prestassem atenção e vou então pedir aos nossos colegas ali na Regi que o coloquem. Esta tecnologia que observaram aqui é aquilo que hoje nós designamos por redes neuronais. E são essas redes neuronais que estão, de alguma forma, a dominar toda a nossa relação com as máquinas. Eu gostava que nós começássemos por refletir um pouco o que é esta relação com a máquina e o que significa uma máquina. A máquina é aquele osso que está naquele Australopiteco, naquela sequência extraordinária do 2001 Odisseia no Espaço. Acho que todos nós que aqui estamos vimos este filme e nos lembramos deste momento. Do momento em que este Australopiteco percebeu que com aquele osso ele conseguia não só usar uma arma e expulsar os outros hominídeos daquela zona onde tinha água, mas também que poderia destruir o resto dos animais, o resto daquilo que estava à sua volta, a um efeito de poder. Este poder é o poder que nos distingue do resto de todos os outros animais e foi aqui que nascemos. Nascemos neste gesto. Neste gesto de pegar num osso e, com esse osso, modificar o mundo que nos rodeia. Por isso, nós somos Homo faber. E essa é a principal característica, como eu disse, que nos distingue. E continua a ser hoje aquilo que determina a forma como vivemos e a forma como existimos. Esta transição é, de facto, mágica, que é quando o Australopiteco lança o osso ao ar e Kubrick, esse gênio, nos faz esta metáfora com um corte de 4 milhões de anos de distância e que faz transformar, portanto,
este osso na nave espacial. As naves espaciais são, por isso, um desenvolvimento de um instrumento. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a inteligência artificial é uma mudança na relação com o instrumento. Aquilo que faz a grande distinção do que é a inteligência artificial relativamente a todas as outras tecnologias é a seguinte: é que até hoje nós aprendemos a construir instrumentos e aprendemos a trabalhar com esses instrumentos. As escolas são isso. São para nos ensinar a trabalhar com os artefactos que temos no mundo. A grande diferença é que esses artefactos vão começar a aprender a ser usados por nós. E é esta característica de adaptabilidade do instrumento a nós que é a característica essencial da inteligência artificial. Para onde ela nos vai levar, se estes instrumentos, se estes ossos, feitos naves, feitos telemóvel, vão ganhar ou não vão ganhar consciência, vão ganhar ou não vão ganhar autonomia e, se calhar, substituir a nossa relação com o ambiente e, quem sabe, será provavelmente, podíamos dizer de uma forma algo provocadora, uma solução para o planeta. Aquilo que eu quero convosco viajar é na tentativa de entendimento de como é que esta tecnologia existe, de onde ela veio e como é que nós podemos abordá-la nas nossas escolas com os nossos alunos. Porque o desafio essencial que nós temos aqui, exatamente para evitar esse cenário em que os instrumentos ganham consciência, autonomia e nos substituem, o grande desafio não é como é que a inteligência artificial nos vai mudar, porque ela vai mudar. O grande desafio é como é que nós vamos mudar a inteligência artificial. E só conhecendo os seus mecanismos, só percebendo, só ensinando, é que podemos tornar-nos poderosos na relação com esta tecnologia e mudá-la a nosso favor. Portanto, hoje nós vamos tentar perceber como é que as máquinas atingem o último lugar que nós reservamos como humanos para nós mesmos, que é o lugar de conhecer. Nós consideramos-nos a única espécie no planeta capaz dessa operação maravilhosa, que é conhecer, aprender. Pois, hoje, esse último lugar está em questão, porque provavelmente esses instrumentos que nós criamos vão e têm e já adquiriram a capacidade de conhecer, a capacidade de aprender. Vamos começar um pouco então pela história. 1950 é aqui uma data fulcral. É a data em que sai um artigo na revista Mind, e é interessante percebermos que é numa revista Filosofia e Psicologia que é publicado um artigo de um cientista, de um matemático, que vai mudar o mundo. E que é, como vem ali, Computing Machinery and Intelligence, numa revista de filosofia. O autor, Alan Turing. Alan Turing não só produziu este artigo, com o qual coloca, pela primeira vez, a questão essencial, que é se as máquinas podem pensar, se as máquinas podem falar, como os humanos. A questão pode ser vista com algum humor, porque esse teste de Turing, não sei se conhecem, mas trata-se de um teste em que um interrogador, um juiz, faz um conjunto de perguntas a alguns interlocutores que ele desconhece. Alguns desses interlocutores são computadores. Ele irá depois analisar as respostas e vai dizer, portanto, se as respostas do computador as entendeu como humanas, então é porque passou o teste de Alan Turing. É esse o teste. Mas Alan Turing, como vem, começa imediatamente na primeira linha do seu artigo a pôr essa questão fundamental. Can machines think? É a pergunta que nós hoje nos colocamos quando olhamos para toda a questão da inteligência artificial. Mas ele é também conhecido, como sabem, pelo filme The Imitation Game,
porque, por acaso, e com a sua tecnologia e com o seu saber e a sua equipa, de alguma forma salvou a Inglaterra e salvou-nos a nós do nazismo, portanto, ao decifrar o código do exército alemão. Esta máquina, ela existe, como veem, ela representa os primórdios exatamente da computação e da inteligência, da capacidade, sobretudo, de cálculo. A inteligência aqui ainda não tinha emergido como uma característica destes sistemas. Porque a inteligência artificial é, acima de tudo, a incorporação de funções cognitivas numa máquina. E quando entendemos máquina aqui, não é só porcas e parafusos. Estamos a falar de software também. Estamos a falar de programas. Estamos a falar de aplicações. 1956 vai ser outra data fundamental. Esta selfie tirada por este grupo, não imaginavam eles que a conferência que eles tentaram organizar, e organizaram, como nós estamos aqui, em Dartmouth, eles acharam, há um assunto que nós devemos tratar e fazer uma conferência sobre isso, porque nunca ninguém fez. É a primeira vez que é utilizado a expressão Artificial Intelligence. E este é o objetivo desta conferência. Baseado na conjectura de que tudo o que tem a ver com aprendizagem e com inteligência pode ser descrito e uma máquina pode simular, esta questão que deu origem a esta conferência é a questão que nós temos hoje aqui. E estamos entre professores. As palavras learning, inteligência, são palavras que entram no nosso vocabulário todos os dias. Esta era a parte, portanto, da placa que em 2006 assinala esse momento especial nesta universidade que deu origem a tudo aquilo que, neste momento, nós estamos envolvidos. Falemos um pouco das aplicações. Muitas vezes nós pensamos em inteligência artificial é uma coisa do futuro. Não é. Ela faz parte do nosso cotidiano em todos os seus aspectos. Só para vermos, por exemplo, a questão do Netflix. Quando nós utilizamos o Netflix e quando esse programa, quando esse sistema nos diz você gostaria de ver este filme, aquele e aquele e aquele, é o exemplo de uma aplicação de inteligência artificial. No sentido em que este instrumento, que é o Netflix, adaptou-se à nossa utilização individual. Tem a capacidade de, a partir dos nossos dados individuais e das escolhas que nós fazemos nos filmes, perceber que outros filmes nós gostaríamos de ver. Chamam-se estes sistemas de recomendação e são uma das principais aplicações de inteligência artificial. Estes sistemas de recomendação também existem em todo o comércio, estão neste momento a alargar-se, como sabem. Um outro exemplo é a da capacidade de reconhecimento de faces, que é familiar para todos nós na utilização do Facebook. Também aqui estamos a ver a utilização da inteligência artificial, na capacidade que tem, e vamos ver à frente como é que isso se processa, na capacidade que tem de fazer essa coisa quase mágica aos nossos olhos. Que é como é que consegue, entre milhões de utilizadores do Facebook, identificar aquela pessoa pelos traços daquele rosto. Ou, quando utilizamos o Google Maps, quase já não o dispensamos. Ou, quando fazemos compras e temos Recommended for You, é mais uma vez a aplicação de inteligência artificial. E porquê é que isto é fundamental? Porque Netflix transformou-se numa das principais empresas exatamente por ter o melhor sistema de recomendação. E porquê? Porque todo um conjunto de filmes que nunca ninguém iria ver, porque eram filmes de série B, filmes ultrapassados, filmes enfiados no armazém, com o seu sistema de recomendação, conseguiu trazê-los de novo à vida e à utilização, porque há sempre alguém que gostaria de ver aquele filme de série B. E essa capacidade de recomendação, porque eles têm o melhor sistema de recomendação, fê-los ganhar, portanto, a competição em termos mundiais. Este valor económico da inteligência artificial não pode ser, de maneira nenhuma, subestimado. Uma outra aplicação, e reparem, não estou a falar em aplicações do futuro, porque senão não terminaríamos hoje
a sessão. Estamos só a falar daquilo que nos rodeia. E quando nós passamos num aeroporto e gostamos de ter aquela sensação de não precisamos de ir ao guichê, vamos imediatamente, é uma utilização também, e bastante precisa, como sabem, da inteligência artificial. Agora começamos a entrar no nosso assunto. O espaço. Também aqui, a primeira questão que se coloca é qual é a relação da máquina com o engenheiro espacial ou com o astronauta. Uma das grandes questões que se coloca na investigação para o espaço e na educação para o espaço é saber se vamos investir em colocar humanos em Marte, colocar humanos noutros planetas, ou se vamos investir em colocar robôs noutros planetas. Esta decisão é fulcral para todo o desenvolvimento da indústria espacial nos próximos anos. Não há qualquer dúvida. Nós poderíamos dizer, mas é claro que existe um aspecto emocional e um aspecto narcísico em todos nós de gostar de sentir que um humano está num outro planeta. Para mim, pessoalmente, o facto dos seres humanos terem ido à Lua é a maior realização da humanidade. Mas o investimento que tem que ser feito em segurança para poder ter seres humanos no espaço é incomparavelmente superior ao dos robôs. E por isso mesmo, os robôs começam hoje a fazer parte também das tripulações espaciais. Mas há um elemento aqui que tem a ver com a inteligência artificial e que é por isso mesmo é tão importante tratar com os nossos alunos. É porque estas máquinas vão estar em contextos que nós não conhecemos. Isto é, não é possível programar estas máquinas com a forma de programação tradicional, que é, se existe uma determinada condição, então faz isto. Ora, nós não sabemos quais são as condições que existem nesses planetas. Quero com isto dizer que estas máquinas têm que aprender sozinhas. Têm que ser capazes de reconhecer o ambiente em questão e produzir conhecimento a partir desse ambiente e tomar decisões sobre o que fazer. É por isso que os robôs não vão ser hominídeos, porque a nossa forma física no espaço não tem vantagem nenhuma. Tem muito mais vantagem a forma de um inseto. E a investigação vai muito mais nessa direção. É de conseguir simular o funcionamento de insetos que têm uma estrutura neuronal muito mais próxima das redes neuronais do que dos humanos, porque temos incontáveis neurónios. A capacidade que têm de articulação dos seus membros e a capacidade que têm de se multiplicar e de serem muitos mesmo, e de aprender sozinhos, é essa a direção. E as pessoas que estão neste momento nas nossas escolas têm que saber a tecnologia que seja capaz de produzir este desafio. Porque este é que é o futuro do espaço. É um espaço povoado por máquinas e muito mais do que por humanos. Nesse reconhecimento do mundo que está à volta desse robô, desse sistema, é fundamental a visão. Porque é como connosco. É através da visão e de todos os outros sentidos que nós aprendemos e recebemos dados, e recebemos experiência. E produzimos conhecimento e tomamos decisões em função desse conhecimento. Isso significa reconhecer o ambiente que se está à volta. E para isso é fundamental o reconhecimento de imagem. E é aí que nós vamos entrar, portanto, sem querer abusar um pouco da vossa paciência, sobre como é que acontece esse reconhecimento de imagem. Porque há algo que eu gostava que todos nós retivéssemos aqui. É que nós estamos a falar de magia. As redes neuronais não existem em lado nenhum. As redes neuronais é uma designação que nós damos a cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos muito parecidos com aqueles que fazemos na escola. Podem ser mais complexos, mas são cálculos matemáticos. São cálculos matemáticos com base em estatística. E não é nada mais do que isso. Não existem em mais lado nenhum. Só existem no calculadora que faz esses cálculos. E no algoritmo e nas formas que os utilizam. A visão é, portanto, e o reconhecimento de imagem, a base da inteligência artificial. Como é que esta visão funciona? Ela funciona
Porque as máquinas só sabem ingerir números. Palavras não dá. A matemática não faz contas com palavras. Só faz contas com números. Portanto, a visão tem que ser traduzida em números. É assim que nós vemos uma imagem. Mas o computador vê a imagem desta forma. Esta imagem, portanto, é representada por números, que neste caso vão de 0 a 256, porque sem entrar em pormenores, só é possível fazer 256 combinações de 8 bits e num byte. Portanto, um byte só consegue dizer 256. Combinando vários bytes, podemos dizer números muito maiores. E é por isso que o desenvolvimento dos processadores nos permite hoje fazer coisas que não conseguimos no início. Mas é assim que a máquina vê este gato. E nós vemos com os nossos neurónios. E os nossos neurónios são, sobretudo, sistemas biológicos que recebem naqueles dendritos inputs, processam esses inputs e fazem uma comunicação de output. É essa exatamente a base de uma célula de uma rede neuronal. Recebe dados, que são os in, recebe input em números, faz somatório desses inputs, aplica-lhe uma função e produz um output. A rede neuronal é uma combinação destes cálculos matemáticos, exatamente da mesma forma que a visão e o pensamento é uma combinação de cálculos feitos pelos nossos neurónios, que também transmitem na sua base impulsos elétricos. Este é, portanto, a unidade de cálculo matemático que faz um neurónio numa rede neuronal artificial. Acho que para muitos de vós isto é familiar. Como é que, afinal, então, essa máquina vê o gato? Ela vê o gato, começa por ver o estado de cada pixel. Qual é a sua cor, qual é o número que representa cada pixel. Depois, procura os contornos e vai encontrar figuras geométricas nos contornos. Olhos, caras, que são círculos, lábios, tudo isso. Vai pegar essas partes de objetos e vai produzir conjuntos. Esses conjuntos transformam-se em objetos inteiros. E são esses objetos inteiros que são representados como um output. É assim que o processo acontece. De uma forma mais complexa, poderemos ver aqui, por exemplo, trata-se de um cálculo de mistura, digamos, de combinação de matrizes, algo que certamente estão familiares com. Podem ver aqui, por esta conta, e se fizerem a conta, vem que dá 4. Portanto, o que acontece é que há, numa rede neuronal, uma sobreposição de matrizes matemáticas que varrem cada pixel e vão fazendo o cálculo que nos vai levar àquele número. E é aquele número que representa, portanto, aquele dado. Nós podemos observar isso feito, evidentemente, não sobre um, mas sobre vários. E então é ali que temos, daquele lado, o input, aqui os chamados layers de uma rede neuronal e aqui o output, o resultado matemático desse processamento. Portanto, como vemos, é só matemática. Mas as imagens não fazem sentido. Certo? Nós podemos estar a ver uma imagem, mas o que é que essa imagem quer dizer? O querer dizer, a ideia de sentido, é algo que é muito humano e que remete para o domínio da linguagem. E é aí que, digamos, as coisas começam a tornar-se ainda mais complexas. Como é que um computador pensa? Um computador, para pensar, pensa não com imagens. E nós também não pensamos com imagens. Nós pensamos com sentido. E o sentido é produzido por unidades de sentido. Por unidades lexicais que se combinam em sintaxes, em gramáticas e produzem sentido. Isto é o mais difícil de simular. Porque se eu disser neste momento pizza, esta palavra pizza pode ser o imperativo do verbo pizza, algo. Pode ser estou a evocar uma pizza. Ou pode ser
estou a pedir que me dês uma pizza. Depende do contexto onde eu digo a palavra pizza. Portanto, como é que uma máquina pode, a partir do dado específico que é aquela palavra pizza, imaginar e desambiguizar o sentido desta palavra? Até aqui nós vemos que basta um L para modificar estas duas frases. Um simples L modifica todo o sentido. Para isso nós temos que partir as frases aos bocadinhos. É isso que se chama o processo de tokenização, dentro daquilo que se chama o processamento de linguagem natural. O computador, isto é, nós como programadores, a primeira coisa que temos que fazer é partir toda a frase, tudo o que está escrito, em pedacinhos, para depois poder dar esses pedacinhos traduzidos em números aos sistemas de programação que vão tentar entender, extrair sentido e fazer aquilo que Alan Turing dizia, pensar. Para isso, nós temos aqui duas frases e vemos que estas duas frases podem ser partidas em diferentes unidades lexicais. Estas unidades lexicais são depois dispostas numa tabela. E como nós vemos aqui, astronomia, certo, aparece ali naquele texto. Aparece neste texto também. E então há uma contabilização das palavras face aos textos onde elas se inserem. E nós vamos ver isso no nosso workshop e perceber como é que vamos ensinar uma máquina a classificar textos de astronomia. E para isso nós vamos utilizar, no fundo, este tipo de tecnologia. Portanto, aqui temos dois textos, mas evidentemente se estivermos a falar de milhares de textos, estamos a falar de dezenas de milhares de palavras, quer dizer que estamos a imaginem só a tabela. Não cabe em qualquer folha de Excel. Uma tabela com dezenas de milhares de colunas e milhares de textos são os documentos a que pertencem. E o computador vai ter que entender cada uma dessas palavras como um número, como uma matriz. Por isso é que se fala de Word to Vectors, que é hoje em dia um dos principais algoritmos que permitem a interação que nós temos com as máquinas. Este é um exemplo, portanto, da representação de uma palavra para um sistema de inteligência artificial. Depois depende da proximidade das palavras. Quando elas vêm junto e nós podemos calculá-las a partir de operações de cálculo que muitos dos que aqui estão são familiares, nós conseguimos ver quais são as palavras que andam vizinhas umas das outras e quão distantes estão nos textos. Ora, se aparecer a palavra céu e a palavra telescópio e a palavra lua pertinho umas das outras, então é muito provável que estejamos a tratar de um texto de astronomia, pensa o computador. E é esse processamento matemático que nos vai permitir fazer toda esta interpretação. Porque é preciso depois medir a distância relativamente a um determinado padrão. Estamos a falar em regressões lineares, estamos a falar em equações lineares, que, mais uma vez, é algo que me parece que estamos familiares com. Isto leva-nos ao problema da relação e do diálogo entre nós e aqueles instrumentos que nos rodeiam. E, hoje em dia, nós já temos isso em todos os nossos telemóveis e o que irá acontecer dentro dos próximos anos é que nós vamos ver a generalização daquilo que se chamam os chatbots, em português, portanto, no fundo é um assistente digital, que de alguma forma nos vai ajudar e vai, digamos, regular as nossas vidas e a nossa relação com as coisas. Porque nem vamos falar aqui da internet das coisas, que é quando as coisas começam a falar umas com as outras. O mundo vai ser muito diferente e começa a ser muito diferente. Nós já vemos muita gente a falar sozinha na rua. Mas não há... Depois temos que olhar assim, espera lá aí, estou a ver alguém que está com um problema. Não, está no seu telemóvel. Portanto, mas ainda não vemos ninguém falar com uma parede. Mas já vemos de lá chegar. E, sobretudo, ainda não vemos um frigorífico a falar com o fogão. Mas já vemos de lá chegar. E, para isso, é preciso o entendimento de uma relação entre nós e as máquinas. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo que acho que é extraordinário e mostra
até que ponto a capacidade de interpretação de texto e de fala, neste caso, portanto, de interpretação de som e de voz, chegou ao ponto de tornar o teste de Alan Turing uma coisa da pré-história. Eu vou fazer um pouco o teste de Alan Turing convosco. Aqui, eu vou mostrar-vos o diálogo em som, em voz, entre dois interlocutores. Há alguém que está a marcar um restaurante, uma mesa num restaurante, que é uma coisa que nós fazemos diariamente ou muito frequentemente. E há alguém no restaurante também que está evidentemente a receber essa chamada. Portanto, há aqui um diálogo entre dois interlocutores. Um interlocutor que reserva a mesa e um interlocutor que recebe a reserva. Vamos ver e tentar descobrir qual dos dois é uma máquina. Porque um dos dois é uma máquina. Hey, I'm calling to make a reservation. I'm looking for a table on Friday the 4th. This Friday? Yeah. Mm-hmm. Let me see. Mm-hmm. So, how many people? 5? It's for 2 people. For 2? Yes. And what time you will come? At 7 p.m. 7. And my full name? First name is Yaniv, Y-A-N-I-V. Okay, I got it. So it will be 2 people at 7 o'clock? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, got it. Yeah. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. Thank you. Have a good night. Bye. Okay, bye-bye. Muito bem. Então, eu vou fazer esta pergunta muito simples. Quantas pessoas acham que o sistema automático de atendimento no restaurante é, portanto, a máquina aqui? Que quem está a responder no restaurante é a máquina? Podem levantar os braços? Exatamente. Tem toda a razão. Não, máquina não é quem está a atender no restaurante. É quem está a marcar. Portanto, é para vermos até que ponto a flexibilidade na entoação da voz, a flexibilidade no entendimento das respostas que estão a ser dadas pelo humano que está no restaurante, são entendidas pelo sistema que produz uma conversa e insiste numa marcação de uma mesa. Pois serão estes os assistentes digitais que nós vamos ter e serão estes também os assistentes digitais que vamos ter muito provavelmente no espaço. Estes dois indivíduos não têm a gravata e não têm aquele ar de fotografia a preto e branco, portanto, da conferência de Dortmund, mas são os engenheiros-chefe da Google, do projeto Duplex, que fez este diálogo com o restaurante. Ainda estamos para saber se a pessoa que atendeu no restaurante imaginou que estava a receber uma encomenda de uma máquina e, portanto, eles estão neste momento estão ali a saborear a refeição, exatamente, que o seu assistente digital tinha produzido. Portanto, agora acho que é chegada a altura de começarmos a tentar perceber alguns conceitos que fazem parte do universo da inteligência artificial. Portanto, como eu tinha dito no início, a inteligência artificial existem muitas definições, mas a mais consensual é esta. Portanto, é uma tecnologia que vai integrar funções cognitivas, como memória, por exemplo, entre outras, em sistemas, tendo em vista a aprendizagem e o autoaperfeiçoamento. Ora, isto são palavras tão familiares a todos nós, professores. Aprendizagem, autoaperfeiçoamento, é isso que nós esperamos dos nossos alunos. Quem sabe um dia teremos alunos nas nossas carteiras que são sistemas. Aliás, já vamos ter esses alunos hoje no workshop, porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ensinar máquinas. Portanto, a profissão de professor, que é a mais mágica de todas, que é de fazer passar exatamente a inteligência e o conhecimento de gerações anteriores às novas gerações, é dessa forma que a natureza consegue fazer transmissão de conhecimento, é através de nós. Então, nós temos que a inteligência artificial, enquanto conceito global, integra
um outro conceito que é da aprendizagem automática. Por favor, registrem estes conceitos no sentido em que cada vez mais a língua portuguesa só agora está, de alguma forma, a procurar sinónimos para expressões que são expressões muito mais utilizadas em termos internacionais, como é a expressão de machine learning. Trata-se, portanto, da aprendizagem das máquinas. E, em português, nós passamos e decidimos utilizar a expressão aprendizagem automática. Em brasileiro, em português, diz aprendizado de máquina. Portanto, se forem ao Google e colocarem aprendizado de máquina, vai surgir muitas referências e que está tudo a falar da mesma coisa. Agora, muito brevemente, o que é que vai acontecer nas próximas décadas relativamente à inteligência artificial? Bom, o futuro, como nós costumamos dizer, que será, não é? Mas a verdade é que temos aqui uma fonte de 2019 e de pessoas que são técnicos que trabalham na IBM e que podemos confiar um pouco na estimativa que eles nos dão. E então, onde é que nós estamos agora? O professor... Nós agora estamos nesta fase, que é as máquinas reconhecem padrões, compreendem imagens e conseguem memorizar. É isso que eu vos mostrei até agora. Nas próximas décadas, elas vão começar a raciocinar e vão estabelecer relações sociais connosco. Como devem estar lembrados de um filme muito engraçado que passou aqui há uns tempos, de um indivíduo que se apaixonou pelo sistema operativo do seu computador. Porque tinha uma voz feminina tão soft, tinha um atendimento tão personalizado, que ele se apaixonou pelo computador, não é? E foi terrível quando percebeu, ciumento que era, que afinal, aquela bela voz daquele sistema operativo, aquele assistente digital, também falava assim para mais 1 milhão de clientes. E, portanto, toda aquela magia da relação individual, da relação de adaptabilidade que nós falamos e que está no cerne da inteligência artificial, ela vai ser desenvolvida nos próximos anos, dentro da próxima década, para chegarmos a conversações fluentes. Já vos dei um exemplo prático aqui do que é uma conversação fluente, mas que ainda está no domínio um bocado engenharial, até finalmente serem colaboradores e formadores. Portanto, podemos estar um bocadinho descansados, porque será só por volta de 2036 que haverá a possibilidade de competirem um pouco com a nossa profissão. Portanto, como nós vemos, nós estamos também no estágio mais avançado da inteligência natural, que é a capacidade de ensinar. Não é a capacidade de aprender só, é também a capacidade de ensinar. Agora, como é que nós podemos tratar esta questão no ponto de vista da educação? E aqui é fundamental tomarmos decisões e ver qual é a relação que nós, enquanto educadores, podemos e devemos ter com a questão da inteligência artificial. Já foram feitos muitos inquéritos a professores sobre o que é que vem à cabeça imediatamente quando ouvem falar em inteligência artificial e educação. A resposta é óbvia. A maior parte das pessoas considera, e o que vem à cabeça é um robô, portanto, a fazer de professor. É de facto um mito, porque não é isso que vai acontecer. Agora, há duas filosofias que são opostas quase, como em quase tudo o que existe na vida e na sociedade, nesta lógica de dicotomia, sobre como é que nós nos relacionamos com a inteligência artificial enquanto professores. Uma, que é aquela que encontram mais se forem ao Google, e quase só encontram essa, é a ideia de uma inteligência artificial que vai auxiliar os professores, substituir os professores, auxiliá-los nas mais variadas formas. Pode ser na gestão, por exemplo, dos dados dos alunos, de fazer uma análise inteligente desses dados dos alunos. Pode ser também para uma relação mais individualizada com o aluno, que é o grau de todo o professor, de conseguir, portanto, uma resposta individualizada
a um determinado aluno em função daquilo que aquele aluno sabe. E para isso seria uma espécie de chatbots e de assistentes digitais que são os explicadores que iriam, portanto, relacionar-se com o aprendente, com o aluno. E isso é o que encontram mais no Google. Há muitas empresas a vender isso. Porque esse é o conceito, na minha perspectiva, errado daquilo que é a aprendizagem. Porque a aprendizagem não é um fenómeno individual. Todos nós sabemos que a aprendizagem é um fenómeno social. Nós aprendemos na relação com os outros. E a verdadeira aprendizagem é a capacidade de modificar, é a capacidade de aplicar, é a capacidade de desenvolver projetos. Esta ideia de uma aprendizagem que é insular, de uma máquina que transmite a um indivíduo aluno só um determinado conhecimento, é uma visão mítica que não tem qualquer correspondência com a realidade. Agora estou a falar a minha opinião pessoal, como disse, mas tem o seu lugar. Evidentemente tem o seu lugar, como apoio, como nós poderíamos dizer que um explicador ou uma explicadora tem o seu lugar. Mas aquilo que é necessário fazer no ponto de vista da inteligência artificial não é a inteligência artificial para a educação, é a educação para a inteligência artificial. Esse é que é o desafio. O desafio é que nós consigamos trabalhar com os nossos alunos de forma a que eles tratem por tu esta tecnologia, sejam capazes de entender, sejam capazes de programar as máquinas e sejam capazes de as aplicar para for the good, para a sociedade. E isso é que é o desafio. E é esse desafio que, se colocarem no Google e experimentarem procurar Artificial Intelligence Education for Space, podem continuar a procurar. Porque não vão encontrar quase nada. Se encontrarem, por favor, mandem-me. Porque eu ainda não consegui encontrar. E a gente encontra tudo no Google. Certo? Ora, como já aqui foi falado, um dos aspectos fundamentais do espaço é a forma como o espaço observa a Terra. E este é um tema com o qual nós podemos trabalhar com os nossos alunos. Mas para isso é preciso entender os dados. E os dados que nos são transmitidos exatamente pelos satélites, de que já ouvimos falar. Nós vemos que esta observação de Portugal e da Península Ibérica, nós conseguimos ver diferentes realidades desta nossa região, realidades que têm a ver com a geologia, que têm a ver com a vegetação, com a agricultura. Mas, mais uma vez, toda esta beleza de data visualization, ela é simplesmente a representação de algo muito mais prosaico, muito menos poético, que são simplesmente dados. E dados numéricos. Estes dados, eu tenho-os no meu computador. Isto é possível ir buscar ao Kaggle, que é um site, um dos mais populares sites do mundo e que tem quase tudo o que vocês quiserem procurar em termos de bases de dados e de ficheiros de dados. Este que estamos a ver aqui, por exemplo, é só a representação, a informação produzida por mais de 40 mil meteoritos que são detectados. Estes dados dão o nome, o tipo, a massa, onde é que caíram, a localização, etc. E nós podemos, com os nossos alunos, fazer representações. Este é um caso de um exemplo. Podemos fazer tratamento destes dados. E é assim que eles vão começar a aproximar-se dos engenheiros espaciais e a começar a aproximar-se da capacidade para entender e relacionar a inteligência artificial no espaço. Da mesma forma que o que nós vemos aqui, este é um print screen do meu computador, portanto, de dados, que são os dados do fluxo de luminosidade das estrelas. É um ficheiro de alguns megabytes. Este ficheiro permite detectar, portanto, a análise deste ficheiro e dos fluxos. Estes fluxos são fluxos de luz, como vos disse, que permite detectar padrões. E esses padrões dizem-nos se existem planetas, exoplanetas,
a girar à volta destas estrelas. Já estou quase a terminar e descendo um bocadinho à Terra. Isto é uma aula na Escola Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento, em que eu com uma colega estamos a trabalhar com crianças do primeiro ciclo sobre estes assuntos. E, como vemos pelo quadro negro, há aqui uma combinação interessante de tecnologias e de dispositivos de média, que é o quadro negro, o giz e o quadro eletrónico, que se casam tão bem aqui e numa relação de diálogo com os alunos a tratar já estes conceitos. E é incrível a forma como eles conseguem entender estes conceitos e dialogar e integrá-los já no seu cotidiano e na própria aula. A ideia é, através da utilização de uma plataforma, neste caso chama-se Machine Learning for Kids. É uma plataforma produzida por um engenheiro programador da IBM, extraordinário, que, ao desenvolver esta plataforma, permite, e tem várias fichas para professores, para exploração pedagógica. Evidentemente, todas as belas têm um senão. É claro que, se nós quisermos uma utilização mais intensiva da plataforma, quando estou a dizer intensiva, quero dizer gravar o projeto, gravar os dados, aí nós temos que pagar, portanto, os dados, o storage, digamos, o armazenamento dos dados, como em qualquer sistema que existe, e não podemos ficar admirados relativamente a isso. Este sistema da Machine Learning for Kids pode ser utilizado a um nível mais básico, que é isso que eu vou explicar no workshop, em que trabalhamos com palavras e esse projeto que tivermos tem o tempo de vida de 24 horas. Portanto, se tivermos esse cuidado, então nós nem precisamos de ter uma conta especial, nem de pagar dados nenhuns. Evidentemente que se quisermos avançar para reconhecimento de imagem, com muitas imagens, com tudo isso, há custos que estão associados. O funcionamento aqui é a utilização, é uma coisa muito inocente. Nós estamos a olhar assim para um computador, é uma criança, estamos a introduzir dados, mas para onde é que esses dados estão a ir? E qual é o sistema que está a fazer o modelo dessa aprendizagem? Neste caso estamos a falar, e passa a publicidade, da IBM Cloud, do Watson. Não sei se a palavra Watson, para além de ser o companheiro, portanto, que nós também conhecemos de Sherlock Holmes, Watson é o nome dado ao sistema inteligente da IBM, que, da mesma forma que responde a este programa, responde também a bancos e a utilizações comerciais e industriais em todo o mundo. E então, quando nós estamos a utilizar este programa, de facto, nós estamos a enviar os dados que estamos a produzir para este sistema na IBM Cloud, que produz um modelo de treino, a esse modelo matemático que eu falei há pouco, a tal divisão das palavras, das frases em palavras, a sua contabilização e a produção de um modelo, que depois vai permitir que o programa faça o seguinte. Quando nós introduzimos um novo dado, uma nova frase, esse programa vai ser capaz de dizer, sim, estamos a tratar de astronomia, sim senhora. Ou não, não estamos a tratar de astronomia. Mas o mais interessante de tudo é que nos vai dizer, estamos a tratar de astronomia com 87% de probabilidade. Portanto, esta questão da probabilidade é fundamental entender, e é isto que tem que ser passado aos alunos. Porque a inteligência artificial e esta aprendizagem das máquinas não é falível de maneira nenhuma. É uma questão de probabilidades, é uma questão de estatística. E conforme nós alterarmos os dados que estamos a colocar, essa precisão vai sendo cada vez maior. E é em função dessa precisão que devem depois ser feitos os desenvolvimentos e as ações, que é para não termos exatamente erros. Portanto, esta ideia do nível de confiança que está associada a qualquer estatística é central neste processo. Mas isso iremos entender melhor no workshop. Aqui temos um exemplo do ecrã, com frases de astronomia, frases de biologia. Estamos a produzir um projeto e estamos a introduzir novos dados, estamos a introduzir dados a um computador para que esse computador seja capaz de aprender
E o aprender significa, como todos nós sabemos, ser capaz de aplicar esse conhecimento em novos dados. Chama-se isso aprender com a experiência. Os dados são a experiência. A aprendizagem é feita e depois é aplicada a novos dados. Quer dizer que nós não temos que estar sempre a dizer ao computador que o texto é de astronomia. Damos-lhe alguns textos de astronomia e o computador terá que, como os nossos alunos, aprender para perceber e ser capaz de olhar para um outro texto e dizer, sim, esse também é de astronomia. E é este processo, um processo que nós podemos utilizar de exploração pedagógica, neste caso, lexical, de determinados campos de vocabulário dentro da astronomia. Dentro das ciências do espaço podemos falar de planetas, podemos falar de características específicas de tudo aquilo que é a ciência do espaço e tentar ensinar. Porque se os nossos alunos conseguirem ensinar uma máquina aquilo que eles próprios devem aprender, é porque já aprenderam. E com isto, portanto, eu termino a minha apresentação. Espero.